Bem-vindos ao inferno poderia ser a frase para eu usar tranquilamente ao abrir a segunda edição do nosso programa nesta terça-feira à noite. Saibam vocês que o Brasil já está quase no mesmo formato que Cuba, totalmente alijada de acesso da rede internacional de computadores, que nós vulgarmente chamamos de internet. Saibam vocês que o X está sendo punido ao ter que banir o áudio do Spaces, que é aquele lugar onde pessoas se reúnem e você só ouve o áudio. Por exemplo, Mário Naufal foi punido por ter recebido Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Alan dos Santos no Spaces desses dias atrás, junto com Elon Musk. Eu vou falar mais sobre isso. Parece que aqui no Brasil, se você tiver R$1 milhão no bolso e for amigo de Jorge Soros, você consegue garantir a liberdade de expressão. Felipe Neto, ao participar de um programa da UOL hoje à tarde, se referiu a Arthur Lira, uma autoridade legitimamente, colocada lá. Ele disse que Arthur Lira é excrementíssimo. E pasmem, Felipe Neto ainda está com as suas redes sociais no ar, não recebeu Uber Black na sua casa e nem foi responder a nenhum inquérito, pelo menos por enquanto, pelo que eu saiba. Como a maioria de nós não tem R$1 milhão no bolso, a gente vai ter que tentar se virar com essa ditadura do jeito que der. Fica comigo, vamos até o final dessa edição que você vai ficar de cabelo em pé, aliás, como sempre. Vou pedir o seu like logo no início do vídeo, que é importante para o canal, o compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dá essa força pra gente, ative aí o sininho e se você já é de casa, dá uma revisadinha em tudo isso. Vamos partir para o post do Hélio Beltrão, que é um comentarista da CNN, gente, da CNN. E olha o que o Hélio Beltrão fala, que a ferocidade censora é inacreditável. O STF agora punirá o X, por exemplo, se o Rodrigo Constantino, que mora há 10 anos nos Estados Unidos, participar de um Space iniciado por qualquer americano e que esteja disponível para brasileiros entrarem. Aliás, isso já aconteceu, pois ontem eu participei de um Spaces totalmente lançado no exterior em inglês, onde havia um perfil censurado. Ou seja, o STF quer que o X bloqueie a ferramenta Spaces, que é lives de áudio para todos os brasileiros, por haver chance de um perfil censurado estar na sala. Ou, alternativamente, quer que o X bloqueie o Spaces de todos os perfis censurados no mundo inteiro, mesmo que sejam residentes fora do Brasil. Vejam a que nível chegou a censura. Qual será a próxima? Se um censurado como Rodrigo participar de entrevistas em TV americana, um brasileiro divulgar o vídeo no X, o brasileiro e o X serão punidos? Sim, é o que eles pretendem exatamente. E ainda continuando no perfil do Hélio Beltrão, que deu um show de notícias assertivas no dia de hoje, ele disse o seguinte, olha, bem-vindos a Cuba. Os brasileiros estão agora oficialmente vivendo uma intranet fechada, do jeitinho que eu sempre alertei a vocês, que era o planejamento deles deixar o Brasil como a China e como Cuba. E eu fui chamada de extremista, eu fui chamada de louca. E nós estamos vivendo no dia de hoje exatamente o que eu previ há 2, 3 anos atrás. Este dia não será mera nota de rodapé na história, diz o Beltrão. Desgraçadamente, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, baniu Spaces, as lives de áudio do X. Nos últimos Spaces que participei, haviam dezenas ou centenas de milhares na sala. Ontem ocorreu um Spaces em inglês, iniciado pelo Mário Naufal, que é americano residente em território americano, que usa as ferramentas do X como um cidadão de bem. Com 600 mil participantes, mas nenhum brasileiro pôde acessar. O brasileirinho tutelado e censurado não pôde ouvir essas lives. Por quê? Pois participou dela um censurado, cuja lista até hoje não foi divulgada pelo STF-TSE. Ou seja, o Hélio Beltrão está aqui denunciando que o STF censurou esse Spaces especificamente, dizendo que lá havia um brasileiro censurado, um brasileiro criminoso. Acontece que o STF não informou judicialmente qual brasileiro seria esse. Ele continua, a censura mudou de fase, passou de envergonhada para escancarada. Antes envergonhada, como revelado pelo Twitter Faz Brasil, de Schellenberger,
De 2019 até agora, centenas de brasileiros foram banidos das redes sociais sem o devido processo legal. Houve ordem de sigilo. As redes não podiam revelar nem aos brasileiros e nem aos censurados que estavam silenciosamente banindo perfis e postando sob ordens judiciais. Julgaram que não cairia bem o porrete da censura revelado assim. Melhor seria ocultar o cacetete em público com vergonha juvenil. Na ditadura militar, como apontou Hélio Gaspari no artigo do dia 20, os censores ao menos eram transparentes. Nenhuma referência contra ou a favor a D. Helder Câmara. Superou-se a ditadura militar em muito. Geralmente, uma ditadura de esquerda sobrepõe em muito qualquer tipo de regime mais fechado. Certamente alguns distraídos dirão que foi o X que bloqueou. Errado. Há agora a ordem expressa de que todos os brasileiros estão impedidos de ouvir essas lives, se presente estiver algum dos censurados. O X, portanto, bloqueia por ordem de Alexandre de Moraes, que impõe multas milionárias e ameaça o X de banimento no Brasil. A Anatel foi instrumentalizada como carrasco-mor da censura. E a Anatel, mesmo sem possuir tal atribuição, que põe a cerca elétrica em torno do território brasileiro, nos tornando uma intranet, uma prisão digital por meio da coerção dos provedores. A partir de hoje, a censura é escancarada. Estrangeiros em um space onde demoram muito a acreditar que os brasileiros não estavam ouvindo a live em curso, por conta da ordem de Alexandre, exceto via VPN, como se faz nas ditaduras, como China e outras, para obter informações do mundo exterior. Aí ele cita aqui, né? Artigo 5º, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Houve um crime explícito contra centenas de milhares de brasileiros na noite de ontem e agora é escancarado. A censura se estende a todos os brasileiros. Não se pode mais conversar ou ouvir os censurados, mesmo que morem no exterior há 10 anos, como, por exemplo, Rodrigo Constantino. É a censura por tabela. Multam e ameaçam fechar a rodovia porque por ali passou um carro a 180 km por hora, acima do limite da velocidade. Será que vão derrubar um programa de televisão se o entrevistado for um censurado falando do exterior? Ah, vão, filho. Só pode falar lá bandido, traficante, líder de facção criminosa, homem condenado por brincadeirinhas não ortodoxas com crianças recebendo abraços. Isso pode. Mais grave ainda, continua ele, o arbítrio é seletivo, denotando perseguição inconstitucional. E por que ele diz isso? Pois a justificativa encontrada para esses banimentos foi considerar criminosas palavras escritas ou faladas em rede social. Ocorre que centenas de milhares de brasileiros exprimem as mesmas palavras todos os dias em rede e fora delas, mas não foram e não são banidos ainda. As ordens não apenas são ilegais, como corretamente muitos têm apontado, são também aplicadas seletivamente em uma violação explícita ao Estado de Direito, do direito internacional e dos tratados aos quais o Brasil é vinculado, e aí, nota minha, ainda é vinculado. Porque tudo que nós estamos vendo, o que se avizinha, o que nos aguarda no futuro, é que o Brasil se desvincule de todos esses Estado de Direito, direito internacional e tratados dos quais o Brasil é signatário até hoje. Puniram exemplarmente e deliberadamente algumas vozes relevantes justamente para provocar a espiral do silêncio e o resfriamento do debate público. Punem também seletivamente o X por vingança a Elon Musk, pois os censurados podem aparecer em lives no YouTube sem problemas, como, por exemplo, a presença de Rodrigo Constantino no excelente 4x4. Mas não duvido que os algozes irão atrás dessa brecha também, apenas para não caírem em contradição. É o que a gente tem visto de dia e de noite. E como nós chegamos a isso? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Felipe Neto postou hoje, sem nenhuma vergonha na cara, sem nenhum constrangimento, dizendo o seguinte: o Instituto Vero realiza um trabalho incrível e sinto imenso orgulho. Do meu bolso,
aportei R$1 milhão, várias outras entidades contribuíram, inclusive a Open Society Foundation, de Jorge Soros. Ele diz, esperneiam os fascistas enquanto a gente trabalha. Olha, eu acho que isso é crime, mas como ele não pontuou ninguém especificamente, e aí o que isso garantiu a Felipe Neto? O direito de vir a público numa sessão parlamentar na Câmara Legislativa e se referir a Arthur Lira dentro da casa, que Arthur Lira é presidente, de excrementíssimo. E como eu disse na abertura desse vídeo, parece que as redes sociais de Felipe Neto ainda estão atuantes no Brasil. Eu não consigo vê-lo porque ele me bloqueou. É uma belezinha. Há muito tempo já tem uns 2 anos. Então, ele, que tem R$1 milhão no bolso, é amigo de Jorge Soros, recebeu $250 mil de aporte internacional para promover a censura no Brasil, ele parece que consegue garantir algum tipo de liberdade de expressão para ele. Quem diria que a liberdade de expressão um dia ia ter preço e não valor? Bom, uma outra notícia escandalosa que saiu agora no finalzinho da tarde é essa aqui, ó. A AGU se meteu no imbróglio lá do Twitter Files Brasil e está encaminhando ao STF indícios de crime cometido por meio da rede social X. Gente, eu destaquei aqui, já vou comentar com vocês. Para a AGU, a divulgação via X dos conteúdos dos e-mails sem as respectivas autorizações judiciais. Para você denunciar o judiciário, agora você tem que ter autorização do próprio judiciário, é isso? É isso. Comprometeram as investigações em curso no STF e no TSE sobre as condutas antidemocráticas ocorridas no Brasil que culminaram nos atos contra as sedes dos poderes da República em 8 de janeiro de 2023. Abro aspas. Em um exame preliminar é possível deduzir que os indícios dos ilícitos supostamente praticados podem ser extraídos do fato de que, em descompasso com determinação judicial, foram divulgadas informações classificadas no âmbito dos processos penais e eleitorais como sigilosas. É sigiloso até para o censurado e para o público em geral e para o advogado do acusado. Isso não faz o menor sentido de acordo com a nossa lei. Mas o grande lance que eu acho que está acontecendo aqui é o seguinte: como aquela organização que sempre provocava o STF ou o TSE para banir perfis nas redes sociais ficou muito manjada e todo mundo viu que a associação é presidida pelo Alexandre de Moraes, foi montada pelo Alexandre de Moraes, o que apenas sugere um aparelhamento da entidade para não continuar tão feio do jeito que estava antes. Aí eles agora, com tudo aparelhado, acionaram a AGU. AGU, faz um favor para mim, encaminha para mim um relatório com indícios de crimes cometidos por essa rede social, por favor. Isto é o sistema reagindo a tudo que nós chamamos de luta contra a democracia. Eles querem transformar o Brasil numa grande China tupiniquim. Sejam bem-vindos ao inferno. E eu volto ao perfil do Hélio Beltrão, que também trouxe um importante comentário. Ele disse, sobre o caso X e Elon Musk, o governo brasileiro vai acionar a embaixada nos Estados Unidos. A diplomacia quer saber a relevância da comissão do Congresso americano que publicou o relatório com decisões da justiça brasileira. O que eu estou dizendo a você é que o nosso governo, os grandes caras que estão lá, os altos cargos, não fazem a menor ideia da importância e da relevância que tem o Comitê da Câmara dos Deputados no Congresso americano. Eles são tão burros, eles são tão ignorantes, que eles não sabem que este comitê é análogo, é equiparado à CCJ aqui no Brasil. Das duas, uma, ou eles são ignorantes o suficiente, ou eles estão se fazendo de desentendidos. E aí o Hélio Beltrão continua. Em primeiro lugar, é um relatório oficial do Congresso americano que revela informações que estavam em sigilo no Brasil. O Congresso americano se envolveu porque os Estados Unidos possuem uma lei que, trocando em miúdos ali na tradução, que é proibido que uma empresa americana cometa crimes, viole leis em outros países, certinho? E aí ele diz que o ato pune severamente empresas americanas que se envolvam em atos de corrupção ou conluio ilegal com governos estrangeiros
para benefício próprio, mesmo sem troca monetária direta. Ou seja, a gente está muito acostumado, a utilizar o termo corrupção como se fosse corrupção. Eu fiz alguma coisa que não é legal porque eu fui paga para isso. Ou eu estou defendendo um viés de pensamento que não é o real porque eu fui paga para isso. Então, aqui no Brasil, a gente sempre teve a mania de utilizar, né, o usual, utilizar a palavra corrupção quando tem o monetário envolvido. E, na verdade, gente, o significado da palavra corrupção, no seu bojo, no cerne, não é só com o monetário envolvido, não tem a ver só quando alguém é corrompido financeiramente, só financeiramente. Lembra quando a Bíblia fala que a natureza do homem foi corrompida? Corrompida como? Ela foi adulterada, ela foi alterada. Tá? Então, lá nos Estados Unidos, que ainda tem, né, um pingo de realmente consciência e entendimento da própria língua, corrupção é toda vez que você se afasta do que está estabelecido como bom, justo, honesto e agradável e legítimo e legal. Então, ele continua dizendo que a Siemens, que nem americana foi multada em 800 milhões de dólares em 2008 no âmbito dessa lei. 800 milhões de dólares. Portanto, ao se meter nesse assunto, o governo Lula está mordendo a isca e vestindo a carapaça de aliado do Supremo. Agora a gente está tendo provas, né? A questão não é relevância ou irrelevância de que órgão do Congresso americano expediu o relatório oficial. Afinal, isso não muda nada do que está acontecendo no Brasil e não altera os graves fatos apresentados no relatório. A questão é o conteúdo que foi divulgado, que mostra os ofícios encaminhados pelo STF ao X, mandando redes sociais apagarem postagens e removerem perfis de pessoas que não cometeram crimes previstos em lei. Por exemplo, o Monark foi censurado por dizer que o STF estava censurando pessoas ou por questionar a falta de transparência no processo eleitoral. Descobriu-se algo grave. A AED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que tem nome soviético, e eu sempre digo a vocês que tem ali sempre um fundinho soviético e do regime do moço do bigodinho alemão vigiando aqui no país, ele continua. Tem nome soviético, foi criado em fevereiro de 2022. Esse órgão foi feito para monitorar a rede, segundo o Estadão, formou rede e fez acordos com empresas de redes sociais. Só a partir de 2022, mais de 150 congressistas, influencers, jornalistas foram censurados. Não se sabe quantos mais foram censurados desde 2019, quando começou o inquérito do fim do mundo. Eu fui uma que fui censurada 2 vezes, bem antes de 2019. No entanto, as redes sociais, qualquer brasileiro tem o direito de enfrentar a decisão por meio de recurso. Sem acesso às decisões, o tribunal inviabilizaria esse direito constitucional das plataformas. Em nome da transparência, o STF precisa divulgar as decisões que se referem aos ofícios dos relatórios, expondo se a plataforma recebeu, de fato, todas as decisões fundamentadas, como afirmado em nota. Do contrário, fica a dúvida, porque ele está se referindo ao quê? Quando o X alegou que não houve fundamentação para os pedidos e por isso o X encarou como um pedido ilegal, que não tem respaldo na nossa Constituição Federal e tal, o STF, através de sua assessoria, veio por uma nota dizer que o X estava mentindo, que sim, houve fundamentação. Ocorre que fica a palavra do X com todas as provas de ausência de fundamentação contra apenas a palavra do STF, que parece que assumiu o formato de la garantia sou eu. Eu falo e é verdade. Não, mas você tem que provar. Não, mas não preciso provar porque eu estou acima de todos vocês, que não têm R$1 milhão no bolso e não são amigos de Jorge Soros para garantir a liberdade de expressão. O que parece é isso. E não, o STF precisa trazer publicidade às provas de fundamentação de que essas pessoas cometeram realmente crime e por isso foram punidas. Foi solicitado sua punição com justiça. É pedir muito? Eu acho que não. Hélio continua. Se o X não recebeu as decisões fundamentadas junto com os ofícios, tem razão Elon Musk de alegar ilegalidade das ordens de remoção. Ao se negar a fazer parte de um esquema de censura, o X, de Elon Musk,
acabou provocando o Congresso americano a expor modus operandi do Estado brasileiro e de várias empresas e instituições que, em tese, se beneficiam de censura. É isso. E você? Como que você está se sentindo no inferno? Porque é para lá que nós estamos caminhando. E, infelizmente, eu vou falar para vocês. Falta de aviso não foi. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Tô com vocês nos comentários desde o início do vídeo. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix doarpravaleria@gmail.com, onde você pode nos apoiar com qualquer valor para nos ajudar a sobreviver ao Xandão que o nosso canal foi aplicado. E eu te encontro nos comentários, tá bom? Qualquer valor é bem-vindo. Tem na descrição 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Caso você nos acompanhe do Brasil, a gente está precisando muito, brava gente, de verdade. Socorre a gente porque tá bem feia aqui a coisa. Bem-vindo ao inferno. Você acha que é uma frase adequada? Diz aí para mim.